Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 17. Nós leremos apenas o versículo 17. João 17, 17. A palavra do Senhor nos diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor? Paizinho, nós queremos agora pedir que o Senhor nos inspire nesse instante em que nós vamos ministrar a tua palavra. Pedimos, Pai, que o teu amor, Senhor, encha o nosso coração. E que o Espírito de Deus, que é Espírito de sabedoria, traga, Senhor, agora a cada um dos nossos corações a tua sabedoria que vem do alto, para que nós possamos direcionar a nossa vida em ti, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto fala sobre a verdade. E deixa muito claro que a palavra de Deus é a verdade, que nada além dela é a verdade. Que nada que contradiga essa palavra tem verdade em si. E é importante nós compreendermos isso, porque o assunto que nós vamos abordar, que nós estamos falando sobre superstição e ocultismo na igreja. Falamos sobre Halloween, e como os irmãos pediram para que a gente desse continuidade ao estudo, então eu estou voltando agora ao começo. Vamos dizer assim, vamos compreender por que existe misticismo, que existe superstição e que existe ocultismo e esoterismo na doutrina da igreja nos dias de hoje. Quando nós entendemos que a palavra é a verdade, nós entendemos o seguinte: é aquela palavra que Pilatos disse, o que é a verdade? Existem vários e vários conceitos que as pessoas arquitetam tentando falar a respeito da verdade. Mas a verdade é uma só, e a verdade é aquilo que está na palavra do Senhor, interpretada de uma só maneira, ou interpretada da maneira como o autor, ou aquele que escreveu, tencionou dizer, tencionou falar, tencionou fazer, tencionou instruir, intencionou fazer essas coisas. Então, nós compreendemos e nós queremos abordar especificamente como é que tudo isso de superstição, de ocultismo, de esoterismo, como é que isso entrou, como é que isso começou a fazer parte do dia a dia e da doutrina, do corpo doutrinário de algumas igrejas. A gente vem percebendo como nunca que a igreja evangélica tem sido assolada por ventos de doutrina, por modismos que vão e que vêm, e a gente entende que a própria fé brasileira é uma fé extremamente supersticiosa. E o pior é que a maioria das pessoas não se dá conta disso. Quando a gente trata do assunto, a respeito de superstição, no meio do povo de Deus, as pessoas dizem, é mesmo, eu acho que a fé é supersticiosa. E não se tocam que muitas vezes elas mesmas têm uma fé extremamente supersticiosa e não embasada naquilo que está na palavra de Deus. Nós, por exemplo, nos escandalizamos quando dizemos que existem crentes maçons, ou quando dizemos que existem crentes esotéricos, mas a maioria das pessoas que se escandaliza não imagina que nós estamos muitas vezes nos referindo a elas mesmas. Quando a gente diz existe misticismo ou existe crendice dentro do povo de Deus, as pessoas não percebem que isso muitas das vezes diz respeito à sua própria vida. Como é que a gente pode, em primeiro lugar, reconhecer uma fé supersticiosa? A fé supersticiosa é a fé que se baseia na cultura popular. Há nos dias de hoje uma mistura entre fé bíblica e cultura popular. A fé que é supersticiosa baseia-se mais na experiência do que na Escritura. A característica desse tipo de fé é que ela se baseia nas experiências. É que valoriza-se muito mais a experiência do que aquilo que está escrito na palavra. Então, muitas vezes as pessoas estão tendo um monte de experiências completamente diferentes e não estão preocupadas se isso está embasado na Escritura. Elas pensam o seguinte, ora, se eu orei,
se eu estava no meio do povo de Deus, se eu fiz isso e se fiz aquilo, e de repente essa experiência aconteceu com todo mundo, então vai ver que é de Deus. Por quê? Porque eu senti uma coisa boa. E então não estão embasados na palavra. Uma das premissas da Reforma Protestante foi essa, que aquilo que nós cremos tem que estar embasado na palavra. A Bíblia, ou melhor dizendo, a Reforma Protestante salientou que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Então, para nossa melhor compreensão, nós desejamos expor algumas práticas supersticiosas dos nossos dias, argumentando que Deus abomina essas práticas. Por quê? Porque elas tiram o foco da pessoa de Deus e colocam o foco na instituição, no homem ou no método. Queridos, não existe método para andar com Deus. Não existe metodologia para andar com Deus. É uma questão de compreender aquilo que está na palavra do Senhor e obedecer. Quais são as características, então, dos movimentos de fé? E quando eu falo movimentos de fé, eu estou falando especificamente sobre aquilo que a gente conhece como movimento pós-pentecostal, que é conhecido também como movimento de fé ou como igreja do fogo, né? A gente ouve as pessoas falarem assim, olha, eu vou ali na igreja do fogo. Quando você está falando de igreja do fogo, você está falando de quê? Desses movimentos de fé. E que normalmente esses movimentos de fé, ou aquilo que é denominado de movimento de fé, tem a ver com a metafísica, tem a ver, então, com a superstição, o misticismo, inclusive alguns conceitos esotéricos. Mas a gente está falando sobre superstição. O que é superstição? Superstição é uma interferência externa na fé. Toda e qualquer interferência externa que tenha a ver com crença, com crendice, isso é denominado de superstição. Normalmente, as superstições resultam do vestígio de cultos que já desapareceram. Normalmente, as superstições são a deturpação ou acomodação psicológica de elementos religiosos também contemporâneos. Então, o que faz com que uma fé se torne supersticiosa? É quando nós encontramos nela não apenas os elementos da palavra de Deus, mas quando nós encontramos nela alguns elementos que são comuns na religiosidade popular, ou quando nós encontramos elementos que são comuns em credos religiosos que já passaram, que já aconteceram na história do povo. Nós vemos que, por exemplo, no meio do povo de Israel, a crendice, a superstição, muitas vezes, ou melhor dizendo, na maioria esmagadora das vezes, esteve associada com o desvio da nação. E sempre superstição foi meio ou foi razão pela qual Deus terminou amaldiçoando, terminou levando o seu juízo sobre a nação de Israel. Por exemplo, a gente sabe que no deserto, Deus mandou que Moisés construísse ou mandasse fazer os artífices construírem uma serpente de bronze. Vocês conhecem esse episódio. Quando a serpente de bronze foi levantada, o que é que aconteceu? As picadas de cobra que aquele povo havia levado por causa da sua desobediência foram imediatamente saradas. Isso era uma alusão, eu não vou entrar no mérito teológico dessa questão, mas foi uma alusão a Jesus, que tanto que Jesus lá no Novo Testamento diz que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que as pessoas recebam nele, então, a salvação. Bom, o fato é que os anos se passaram e o povo de Israel tomou aquela serpente de bronze e aplicou a superstição, aplicou os credos correntes que eram contemporâneos seus na sua fé. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam oferecendo incensos àquela serpente a quem eles deram o nome de Neustã. Então, o que é que aconteceu? O povo pegou algo que Deus tinha feito e mistificou e aplicou os elementos do credo popular, do credo corrente, e isso foi queda no meio do povo de Israel. Um outro exemplo. Muitas vezes os elementos
religiosos pagãos se infiltraram e se tornaram parte da cultura religiosa popular em Israel. De tal maneira que o povo, inclusive, se recusava a ouvir a voz dos profetas. Esse é o caso de Jeremias, no capítulo 44, versículos 15 a 19. A palavra do Senhor nos diz assim, eu quero que você abra em Jeremias, capítulo 44. Capítulo 44, versos 15 a 19. Jeremias está denunciando um culto idólatra, segundo a palavra que Deus lhe tinha dado, e o povo recusa-se. Por quê? Porque parecia estar tudo bem. Presta atenção. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias, preste atenção o que é que eles dizem. Versículo 16, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus, que era uma deusa, e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados. Olha aqui, nós e nossos antepassados implica em quê? Implica em que havia uma cultura popular de se acender incenso e de se fazer bolos à rainha dos céus. Nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Presta atenção, naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos, ou seja, não vemos mal nenhum em queimar incensos para outros deuses. Por quê? Porque parece que isso não afeta em nada. Então presta atenção que o que esse povo está dizendo é que, na verdade, o fato de a fé que eles têm parecer não prejudicá-los, legitima. E é isso que acontece muitas vezes nos nossos dias. As pessoas creem em uma série de coisas que fazem parte do ideário popular, como, por exemplo, praga. Ora, hoje crente crê em praga. Hoje crente crê em olho gordo. Hoje crente crê no poder das maldições, no poder do sal grosso, da arruda, que são elementos que não pertencem ao cristianismo, que são elementos naturais, mas que não pertencem em momento nenhum à teologia do Novo ou do Antigo Testamento. É exatamente o que acontece aqui com a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus, fazer culto a ela, queimar incenso, oferecer bolos à Rainha do Céu, não tinha a ver com a teologia do Antigo Testamento, porque não tinha a ver com a teologia de Deus. Mas como parecia dar resultado, então isso foi incorporado ao credo popular. É o que eles estão dizendo. Éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar o incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Olha o que está acontecendo. É exatamente aquilo que Martinho Lutero lutou contra. Aqui o que acontece é que a experiência está justificando a fé. O que acontece aqui é que o fato de antes eles estarem queimando incenso à Rainha dos Céus e nada de mal está acontecendo, e quando eles pararam, então as desgraças começaram a acontecer, na mente deles, na experiência deles, o que é que eles estavam dizendo? Ora, então está alguma coisa errada, então a gente tem que voltar a queimar incenso. Eles não olharam, por exemplo, para Êxodo capítulo 20, que diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima da terra, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até terceira e quarta geração, e aí o texto segue. Eles poderiam e deveriam ter olhado ao que a palavra diz a respeito do fato, mas o que é que eles fizeram? Eles foram simplesmente sincréticos, eles foram simplesmente supersticiosos. Eles incorporaram um elemento da crendice popular, porque a Rainha do Céu não era uma deusa judia, porque em Israel só se crê num Deus, que é o Senhor, mas era uma deusa que era crida nos outros povos.
Por essa razão, eles associam com a sua fé e têm uma fé mista. A característica da superstição é uma fé mista. As superstições, então, sempre estavam associadas aos credos correntes das nações. Por isso, vemos que o povo judeu, por muitas vezes, queimava incenso a Baal, Astarote e tantos outros. Por quê? Porque era uma fé supersticiosa. Eles não deixavam as suas práticas judaicas. E aqui é que está a armadilha. A fé supersticiosa não necessariamente nega Jesus. Não necessariamente nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os pontos essenciais da fé cristã. Mas infiltra-se de elementos pagãos, de elementos místicos, de elementos que nada têm a ver com a nossa fé, desviando assim o centro da fé. E pouco a pouco a pessoa vai tendo uma ausência no relacionamento com Deus. Por quê? Porque a superstição denota falta de confiança e de relacionamento com Deus. Por quê? Porque a superstição são elementos que se cria para defesa própria. Você quer ver uma superstição? Não dormir com a chinela emborcada. Né? É antigo. Mas por quê? Não, porque faz mal. Então, o que é que eu faço? Eu não confio em Deus, eu desviro a chinela. Por quê? É um método para defesa pessoal. Toda e qualquer superstição tira a minha relação imediata com Deus. Todo e qualquer movimento que eu faça. Aí veja, vamos agora aplicar as superstições evangélicas, né, protestantes, vamos dizer assim. O sal grosso. O que é o sal grosso? Eu estou evocando no sal grosso um poder místico, ou seja, eu tenho aqui uma fé supersticiosa, que não confia plenamente em Deus para me proteger, mas nos elementos, nos métodos, nas ações humanas para proteger-me também. E isso é superstição e misticismo. Então, é nesse cenário e com este antecedente histórico da nação de Israel que nós precisamos observar duas coisas. Primeiro, que a crendice popular tem a tendência de se infiltrar nos meios onde a palavra de Deus é de fraca reflexão e de compreensão fraca ou de pouco interesse. Sempre, e é o que está escrito em Provérbios 29, 18, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Se não há profecia da parte de Deus, o povo se desvia. Se não há ensino sólido da palavra e forte reflexão na palavra, o povo se afasta. Por que é que a Idade Média é conhecido como o período pior da história da humanidade e o período mais supersticioso? Muitas das superstições que existem hoje nasceram na Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média, no mundo cristão, a Bíblia foi proibida. Em segundo, pela história de Israel, nós percebemos que Deus abomina essa mistura supersticiosa e sincrética, como ficou bem observado. Por exemplo, no versículo 20 do capítulo 44 de Jeremias, Jeremias começa a dizer assim: então Jeremias disse a todo o povo, tanto homens e mulheres que estavam respondendo a ele: e o Senhor? Não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Versículo 22. Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada. Veja bem, são duas interpretações para o mesmo fato. Qual é o fato? O fato que a terra ficou desolada. Como é que o povo interpretou esse fato? Com a crendice popular. Na hora que nós acabamos de queimar incenso, então nós começamos a perecer. E como é que Jeremias está dizendo? Não é assim. É que Deus viu a impiedade de vocês e o coração não curvável de vocês, e então a terra de vocês ficou desolada e tornou-se objeto de maldição, e ficou desabitada como se vê no dia de hoje.
foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos, os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Então Deus, quer dizer, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus reagiu. Como é que existe, ou como é que essa crendice acontece nos dias de hoje? A gente vê que esse misticismo está solto. E é importante para compreendermos como é que essa fé se tornou sincrética e como é que a fé evangélica está se tornando supersticiosa, é importante entendermos, compreendermos a teologia pela história. Então eu vou ser um pouquinho chato agora, tá certo? Eu vou contar uma história para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a teologia também se explica pela história. Então, como é que os conceitos da metafísica chegaram às igrejas pós-pentecostais? Primeiro, eu quero lembrar os irmãos que a totalidade dos historiadores aceitam o fato de que o pós-pentecostalismo é um movimento que tem as suas raízes na ciência cristã. E a ciência cristã é um movimento esotérico que surgiu lá por 1800 e um pouco e que contradiz muitos dos pontos essenciais da fé cristã. Então, Alexandre Brasil Fonseca, que era um doutorando em Sociologia da USP, ele faz um relato interessante e que fala a respeito da origem da confissão positiva. Confissão positiva, movimento de fé e Igreja do Fogo é tudo a mesma coisa. Um homem chamado Phineas Parkhurst Quimby, quase que eu quebro a língua agora para dizer isso, mas esse homem que você está vendo aí no telão, em 1860, esse homem era médico, mas era também místico. E começou a desenvolver ideias sobre cura pela mente e pela palavra. Ele é que começa a influenciar algumas pessoas, como, por exemplo, um paciente seu chamado Warren Evans, que era, inclusive, um reverendo. Pode passar, Karine. Karine? Esse reverendo, Warren Evans, escreveu um livro depois da morte, então, do primeiro, do Quimby. Ele escreveu um livro em cerca de 1812, por aí, 20. E nesse livro ele começa a declarar algumas coisas que diziam respeito a esse movimento de cura pela mente. Pela primeira vez, começou a se entender ou se confundir fé com pensamento positivo. Isso é algo que acontece muito. As pessoas confundem a fé com o pensamento positivo. A ciência cristã nasceu com Mary Baker Eddy, que fundou, então, que foi também paciente, era uma mulher extremamente depressiva e teve um acidente, e quando ela teve contato com esse Dr. Quimby, ela começou a entender algumas coisas que antes não entendia, e houve finalmente um acidente na sua coluna, e ela lendo a Bíblia, ela disse ter tido uma revelação de Deus, e essa revelação de Deus foi o início da ciência cristã. Ela ficou curada, então, pelo poder da mente. Pode passar uma frente. Então, essa aí é Mary Baker Eddy, 1862. Então, pode ir outra frente. Então, nós temos aqui um gráfico que vai sendo formado. Primeiro o Quimby, depois o Evan, que era protestante, e a Mary Baker, que não tinha, assim, essencialmente, toda a doutrina protestante. Mas ela era uma mulher que lia a Bíblia, e era uma mulher que muitas vezes frequentava as igrejas, e por isso ela começa a confundir as coisas, mas sai completamente do cristianismo. E depois vários outros seguidores continuaram esse legado. Mas em 1925, um homem chamado Bruce Berton lançou um livro falando acerca também desse conhecimento. E nesse conhecimento ele associava Jesus com um grande propagandista e não tinha uma essência naturalmente evangélica. Era uma outra vertente que surgiu, pode passar o próximo slide, foi uma outra vertente que surgiu a partir desse homem. Então nós temos três vertentes diferentes.
Mas, a partir de Mary Baker, e nós queremos concentrar então em cima de Mary Baker, que vem os ensinos de Kenyon, E.W. Kenyon. Esse homem, pode passar o próximo slide, E.W. Kenyon entendeu que a ciência cristã era o outro lado do cristianismo. Ele, como um pregador, inclusive, e foi estudar no Emerson College, onde foi ali no Emerson College que começou nos Estados Unidos a surgir todo esse movimento metafísico, toda essa ideia de que as forças astrais podem ser manipuladas e coisas desse tipo. Esse homem começa a entender da seguinte forma: bom, a ciência cristã é apenas o outro lado da moeda. Se a gente aplicar os conceitos cristãos àquilo que a ciência cristã diz, nós teremos o evangelho completo. E ele cria, inclusive, que segundo a sua doutrina, ela iria produzir homens crentes tão poderosos que esses homens seriam os únicos capazes de esperar a volta de Jesus Cristo. Então você vai vendo que aqui, pode passar o próximo slide. Aqui nós já vamos tendo o quê? Um sincretismo, nós já vamos tendo um misticismo, nós já vamos tendo uma fé supersticiosa. Você lembra que eu disse que o elemento essencial da fé supersticiosa é que ela pega e agrega elementos pagãos à fé cristã? Eu não disse isso agora há pouco? É o que começa a acontecer com esse homem, E.W. Kenyon. Depois dele, vem Norman Vincent Peale, que a partir dele, e era um pastor, e pasme você, era um pastor e era também maçom, era grão-mestre do grau 33. Então, era um homem que conhecia também o esoterismo, vamos dizer assim, o ocultismo, né, naquela época. E esse homem, pode passar o próximo slide, Norman Vincent Peale, escreveu muitos livros de motivação. Ele é considerado o pai do positivismo, ou o pai da motivação. Tudo aquilo que o Laí Ribeiro faz hoje, e essa turma toda que trabalha a motivação faz hoje, tem as suas raízes nesse homem, no Norman Vincent Peale, que era um pastor protestante, ao mesmo tempo um maçom. Depois vem Robert Schuller, que fazia parte da mesma igreja dele. Vem Oral Roberts, pode passar o próximo. Isso, Oral Roberts, em 1955, que populariza por causa do seu programa de televisão. Eu estou mostrando a você historicamente como é que esses conceitos metafísicos e esotéricos acontecem hoje. Então, esses homens foram escrevendo livros, esses livros foram tendo sucesso porque o tema é interessante. Quem é que não quer ter sucesso? Eles lidam com isso. Quem é que não quer ter uma fé que possa resolver todos os problemas? Esse tipo de fé lida com isso. Esse tipo de teologia lida com isso. Vamos em frente, Karine. Finalmente, nós temos Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é autor de vários livros, comprovadamente, pelo menos 3 ou 4 livros de Kenneth Hagin, que ele diz que são revelação direta de Deus, são, na realidade, plágio ipsis literis daquilo que Kenyon escreveu e que parecia estar amortecido. Kenyon escreveu na década de 50. Kenneth Hagin eclode, surge na década de 70. Parecia que os ensinos de Kenyon estavam amortecidos. Ele plageia os seus livros e diz que foi revelação de Deus. Quem aqui já leu algum livro dele? Poucas pessoas. Você sabe que ele senta para conversar com Deus assim, papo, um tete a tete, né? E às vezes até repreende Jesus. Não, porque isso vai repreender o demônio, não? Né? Então é um cara assim, é quase como que um semideus. Por que ele crê dessa forma? Aí a gente vai já ver, por causa desses conceitos metafísicos. Vamos em frente. Então depois, o Kenneth Hagin, na realidade, é o homem que dá o start em todo esse movimento pós-pentecostal, movimento de fé, confissão positiva ou igreja do fogo. Ele é quem traz todo esse conceito à tona. Vamos em frente. Ele, juntamente com esse outro, Kennedy Copeland, que também escreve livros, né, e com a mesma temática, e uma outra conhecida de vocês, a próxima,
Rebecca Brown e Daniel Yoder. É conhecido que muita gente tem depressão após ler os livros da Rebecca Brown. Muita gente já comentou isso comigo, eu já li também isso em alguns artigos. Pode ir em frente. Esse tipo de fé é um tipo de fé que é completamente embasado, parte dela na Escritura e parte dela em elementos místicos e, inclusive, esotéricos. Então, o próximo slide vai esclarecer mais um pouquinho, que a gente vai compreender, então, o elo da corrente, né? Como é que essa corrente foi se formando. Pode passar o próximo slide. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte. Karine, se você puder deixar aqui o controle remoto, eu te agradeço, porque aí eu ia precisar do laser. Nós temos aqui o seguinte. Essa linha vermelha, ela vai tratando de duas linhas, ou de dois tipos, né? Começando nesse homem, a gente vê em Mary Baker aqui, daqui em Kenyon ele desce como protestante, pode dar o enter. E aqui ele vem como, pode ir de novo, como uma metafísica esotérica. Aqui essa mulher, ela é a Prophet, o nome dela, Clarice Prophet, e ela tem um movimento chamado Igreja Universal Triunfante. A Igreja Universal Triunfante é um movimento místico, é um movimento extremamente esotérico, que começa exatamente em quem? Na Mary Baker. Então, essa é a vertente esotérica da metafísica que começa com o Quimby. Mas existe uma outra vertente, pode dar enter 3 vezes. 4, 5. Pronto. Há uma metafísica também protestante, que começa com essa que Kenyon, vem com Kenneth Reagan, Kenneth Copeland, Rebecca Brown e tantos outros. Então, o que é que nós estamos tratando? De uma similaridade no que diz respeito à metafísica. O que é a metafísica? É esse conceito espiritualista que fala o quê? Que a mente governa todas as coisas, que o poder da mente está acima de qualquer outro poder e que nós temos condições de manipular as forças cósmicas, as forças astrais, no sentido de direcionarmos e dirigirmos a nossa própria vida, porque temos esse conhecimento de forças astrais. Vamos em frente. Então aqui está de uma forma mais nítida, né? Essa cadeia, essa corrente. Vamos em frente, Karine. Primeiro elo, para que nós entendamos a mistura. A ciência cristã veio do ocultismo e da metafísica. Esse é o primeiro elo. Segundo elo, o esoterismo tem as suas raízes na metafísica. Concorda com isso? Tem a ver uma coisa com a outra. Terceiro elo, os movimentos de fé também são metafísicos. Por quê? Eu estou explicando historicamente, né? Você viu como a coisa foi acontecendo? Primeiro o Quimby, depois a Mary Baker, depois o Isaac Kenyon, depois o Isaac Kenyon, lá embaixo o Kenneth Reagan. Então, aonde está a raiz desse tipo de fé? Na metafísica. Portanto, os movimentos de fé são, na realidade, esoterismo evangélico. São, na verdade, metafísica protestante. E isso é algo extremamente perigoso. Se nós entendermos que a Igreja Cristã Universal, que é da Elizabeth Clary Prophet, se nós entendermos que a Igreja Palavra da Fé, que é do Kenneth Reagan, eles têm a mesma vertente, então eu vou compreender porque é que eles dizem a mesma coisa. E agora eu gostaria de mostrar, então, para vocês, esse principal elo da corrente, como é que surgem os movimentos de fé. Pode passar o próximo. Então nós temos entendido o próximo. O Kenneth chamou a ciência cristã de o outro lado da moeda. E ele confundiu fé com pensamento positivo. É aqui que está o nó da questão. Pode ir em frente, Karine. Como é que a gente pode comparar uma coisa com a outra? Como é que a gente pode comparar os ensinos metafísicos esotéricos com os ensinos metafísicos protestantes? Primeiro, a visão que eles têm da vida
da existência é uma visão muito semelhante. O que é metafísica? É uma tentativa de perceber intuitivamente os fundamentos profundos do cosmos e de tudo que está para além da física. Daí o nome metafísica. Meta quer dizer além e física quer dizer matéria. E esse conhecimento se baseia na manipulação de segredos, de leis espirituais que governam o nosso mundo. Na sua essência, a metafísica é deísta, ou seja, crê que existe um ser superior que, ao criar esse mundo, colocou sobre ele tanto leis físicas quanto espirituais. Não confundir com 4 leis espirituais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. 4 leis espirituais é um movimento santo. E que para viver bem, segundo a metafísica, o ser humano precisa lidar tanto com uma quanto com a outra, tanto com o conhecimento das leis físicas, com o conhecimento das leis espirituais. O que é, então, onde é que a gente vê a junção desses dois elementos? Ou, onde é que essas duas doutrinas se fundem? Primeiro, a respeito do poder cósmico da fala. Tanto os movimentos de fé, quanto o esoterismo metafísico, ou a metafísica, pregam que a palavra tem um poder espiritual e um poder cósmico. Por exemplo, o Kenneth Hagin fala e usa muito o Oséias 4,6 quando diz o seguinte: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento, não, segundo o Kenneth Hagin, quer dizer, segundo o que ele prega, não é relacionamento com Deus. Esse conhecimento é o conhecimento teórico das leis espirituais que governam o universo, para que você possa aplicar a sua fé e governar a sua própria vida. Então tem muito a ver, na essência, aquilo que a metafísica diz e aquilo que a metafísica protestante, vamos dizer assim, coloca. Então, quando o Kenneth Hagin cita uma conversa que ele havia tido com Jesus, uma visão, ele afirma que o Senhor comentou ter sido a confissão positiva da mulher do fluxo de sangue, o fato de ter, a razão dela ter sido curada. Ele diz o seguinte: na minha visão, isso é Kenneth Hagin falando, ele fala isso no livro Extraordinário Crescimento da Fé, na página 81 e 82 da Graça Editorial. A Graça Editorial é exatamente do R.R. Soares, da igreja do R.R. Soares, né? A Igreja Internacional da Graça. Então, R.R. Soares, Kenneth Hagin, Isaac Kenyon, Bispo Macedo, todos esses, eles têm uma mesma raiz. Então ele diz assim: na minha visão, Jesus disse, quer seja positivo, quer negativo, depende do indivíduo. De acordo com o que o indivíduo diz, assim ele receberá. Olha, a interpretação desses textos é impossível se nós não conhecêssemos a história e a ligação que isso tem com a metafísica. Porque, veja bem, aparentemente, está tudo correto o que ele diz, não está? Se não fosse a ideia do poder da palavra, de que você decreta e a coisa é obrigada a acontecer. Jesus disse assim: a mulher poderia ter feito uma confissão negativa. Agora a coisa começa a pegar. A mulher poderia ter feito uma confissão negativa ao invés de uma confissão positiva. Se fossem estas as palavras dela, teria recebido conforme disse. Então, note que o que Kenneth Hagin está dizendo é que o segredo da cura estava no que a mulher disse e não na misericórdia de Deus. Concorda comigo? Está claro isso para você? Isso tem a ver com metafísica, o poder da palavra falada. E não com a fé cristã, que significa a fé no amor e no caráter de Deus. Quem curou aquela mulher não foi o que ela disse. Quem curou aquela mulher foi Jesus. Por quê? Porque ainda que você não creia, Jesus pode lhe curar. É quando aquele homem chega e diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E nem por isso ele deixou de receber a sua bênção, não é verdade? Então, se a teologia do Kenneth Hagin prega que o segredo da fé está na confissão que faz, ele está sendo extremamente anticristão. E a gente, quando lê, não percebe isso.
Veja outra afirmação esotérica de Kenneth Hagin. Preste atenção. Nós estamos... Não, é um... Karine, dá um page up. Nós estamos falando sobre o poder cósmico da palavra. Então, ele diz o seguinte, que existe um poder. Nós estamos falando do poder cósmico da palavra. Tanto a ciência cristã quanto os movimentos de fé acreditam no poder cósmico, que pode ser manipulado. Essa é a essência do rosacrucianismo. Essa é a essência da teologia, vamos dizer assim, da maçonaria. Essa é a essência de qualquer tipo de movimento esotérico. Existe um poder que pode ser manipulado. Se você aprender a lidar com as leis espirituais, você manipula esse poder ao seu favor. Agora, preste atenção, que o Kenneth Hagin vai dizer isso. Existe um poder operante na Terra hoje em dia, que nem é perigoso, nem é mortífero. Um poder bom, um poder que cura, salva e liberta. É como fazer uma ligação em uma tomada elétrica. Se aprendermos, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ele aplica Oséias 4,6 nisso aqui. Se aprendermos, ou seja, se tivermos o conhecimento sobre como nos ligar com esse poder sobrenatural, poderemos deixá-lo trabalhar a nosso favor e poderemos ser curados. Jesus me disse, o poder está presente em todos os lugares. Então esse poder não é Jesus. Não é verdade? É um poder. É um poder esotérico, irmãos. O poder está presente em todos os lugares. Agora preste atenção. A fé o põe em ação. Isso aqui é ciência cristã pura, que diz que a fé é capaz de manipular as forças cósmicas. E aí ele diz assim, agora sabemos o segredo. O que é que ele está querendo dizer? Que a fé cristã é um poder autônomo. Por isso essas igrejas do fogo parecem muito poderosas. Parecem poderosas. Por quê? Porque é um ênfase muito grande na fé. Mas se você prestar atenção, essa fé é um poder autônomo. É um poder que você decreta o que você quer. É um poder que você diz, eu declaro que eu vou ter um carro. Quem é que está governando a tua vida, meu irmão? É você. Porque é você que controla esse poder esotérico que existe. Agora, preste atenção. Eu vou ler um texto que não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o protestantismo. Tem a ver com Elizabeth Clare Prophet, da Igreja Universal Triunfante. Preste atenção no que ela vai dizer. Quando você usa a ciência da palavra falada, está decretando com a autoridade de Deus, e Deus responderá da forma que mais beneficiará a sua alma. É a mesma coisa que o Kenneth Hagin está dizendo? É. Você está prestando atenção? É a mesma coisa. Por isso é que eu fiz naquele gráfico, aquela vertente, falando que existe uma metafísica protestante e existe uma metafísica esotérica. Aqui eu estou lendo o texto da metafísica esotérica, que diz que você decreta com a autoridade de Deus e que Deus vai fazer conforme for melhor para a sua alma. Então, a essência do decretar ou declarar é a manipulação das forças cósmicas no mais alto estilo do ocultismo. O que é o ocultismo? O que é a magia? O que é a feitiçaria? A feitiçaria é a manipulação das forças cósmicas. Então, é tudo a mesma coisa. Essa é a essência do rosacrucianismo, é também a essência da teologia da prosperidade, da confissão positiva, e é exatamente nesse ponto do poder das palavras que surge a doutrina do poder de amaldiçoar. Essa doutrina do poder de amaldiçoar é místico, ou melhor, é simplesmente sincrético, porque vem lendo a Bíblia com os olhos da cultura popular. O que é que a cultura popular diz? Que olho gordo pega. Que se você olhar para o menino e de repente o menino pode pegar quebranto. Quebranto, né? Então, por quê? Por que essas coisas entram na igreja? Porque é uma fé sincrética e mística.
é uma fé que tem se misturado a doutrinas pagãs, a conceitos mundanos, a uma fé que é simplesmente supersticiosa. E você não sabe por quê, mas de repente você está envolvido numa fé que é extremamente supersticiosa e não embasado somente na palavra de Deus. Aí, a Bíblia fala sobre amaldiçoar, não fala? Fala. Mas o conceito de amaldiçoar da Bíblia é muito claro. O único ser que tem o poder de amaldiçoar é Deus. O único. E a única maldição que existe é a maldição que foi descrita no capítulo 3 do Gênesis, quando Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Essa é a maldição, que inclusive o próprio diabo está debaixo dela. Outro pregador dos movimentos de fé, que nós citamos inclusive, que é chamado Kenneth Copeland, que é citado no livro Os Fatos sobre os Movimentos de Fé, diz o seguinte: Kenneth Copeland ensina que a força poderosa do mundo espiritual, o qual cria as circunstâncias que nos rodeiam, é controlada pelas palavras pronunciadas pela boca humana. Essa força vem do nosso interior. Portanto, não há nada nessa terra tão grande ou poderoso que não possa ser controlado pela língua. É até possível controlar Satanás, aprendendo a controlar a própria língua. Segundo os pregadores da fé, Deus responde automaticamente e realiza o que ordenamos quando confessamos nossas necessidades e desejos pela fé de maneira positiva. Há um pastor na Igreja Maná, em Portugal, que é o pastor Jorge Tadeu, que tem sido defensor dessa teologia. E ele diz o seguinte: as suas próprias palavras podem afetar a sua saúde, o seu casamento, seus filhos ou suas finanças. Está certo o que ele está dizendo? Até certo ponto, sim. Você pode estragar seu casamento com aquilo que você diz, mas não por causa de um poder espiritual liberado da sua palavra. Aqui está a diferença. O poder das palavras é o poder de criar realidades emocionais. Se eu digo para uma pessoa uma coisa muito ruim, isso cria uma realidade emocional ruim, não é verdade? Mas não deixa a pessoa debaixo de um poder espiritual. Aí ele continua dizendo: as palavras têm poder. Isso é uma lei espiritual que funciona a seu favor ou contra você, quer você acredite, quer não. O fato de você não conhecer a lei não significa que ela não seja real. Se escolher falar palavras de morte, terá maldições. Se escolher falar palavras de vida, de acordo com a palavra de Deus, você terá bênçãos. Quer dizer, você está controlando, né? Aí ele diz assim: o que fazer com palavras negativas? Se inadvertidamente proferiu palavras negativas acerca de si, sua família, finanças, o que fazer? Pegue um bloco de notas e uma caneta, tome nota das frases negativas que você costuma dizer, entre aspas, semear, porque eles dizem palavras são sementes no sentido espiritual, né? Que você cria realidades espirituais, porque Deus criou a realidade física através da palavra, então nós temos o mesmo poder de Deus. Em outras palavras, é o que eles estão dizendo. Aí ele continua dizendo: em primeiro lugar, arrependa-se delas diante de Deus. Até aí eu até concordo. Você está dizendo muita coisa negativa, muita coisa ruim? Então, meu irmão, a sua boca tem que dizer coisa boa mesmo. Então se arrependa mesmo. Não porque essas palavras têm poder espiritual, mas porque da nossa boca precisa sair aquilo que é santo, né? Agora, ele diz o seguinte: a seguir, anule-as em nome de Jesus, dizendo: eu quebro o poder dessas palavras negativas no nome de Jesus. O que é que ele está fazendo? Ele está quebrando um feitiço com o outro. Em outras palavras, em termos grosseiros, é isso que ele está fazendo. Ele está quebrando o poder das palavras negativas com o poder das palavras positivas. É uma briga de poderes esotéricos. Se por descuido as tornar a proferir, arranque-as, quebrando o seu poder outra vez. É o mesmo que arrancar ervas daninhas do meio do jardim. Agora, preste atenção. O que eu vou ler agora foi escrito por um homem chamado Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, que é também uma doutrina metafísica, que surge lá no Japão. Não tem nada a ver com Mary Baker, mas tem a mesma essência esotérica. Aí agora, preste atenção como parece com as palavras do Jorge Tadeu. Se não agradecemos as dádivas já recebidas de Deus, e nos queixando procurando apenas aquilo que nos falta,
manifestarão doenças em nosso corpo e carências no nosso dia a dia, refletindo essa mentalidade que procura o que falta. O que é que ele está dizendo, em outras palavras? Que a sua vida depende do que você diz. Isso é misticismo, isso é superstição. Associar isso com a fé cristã é completamente errado. Em segundo, agora que eu vou para o segundo, carinho. Um ser interior. Os movimentos de fé pregam a existência de um ser interior que funciona independente da conversão. John Ankerberg e John Weldon, que escreveram aquele livro que fala sobre os movimentos de fé, fazem uma análise dos ensinos de Copeland e ele diz o seguinte: os cristãos devem supostamente aprender a operar o seu homem interior, ou seu homem espiritual, no poder do mundo espiritual, mediante leis sobrenaturais, leis que irão funcionar para qualquer indivíduo, quer seja crente ou incrédulo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe um poder dentro de todo homem, e que esse poder é capaz de manipular todas as coisas. Mas o esoterismo também crê nessa mesma força interior. O livro A Ciência da Palavra Falada, de Mark Prophet e de Elizabeth Clary Prophet, diz o seguinte: a chama violeta, o Kenneth Copeland chamou de homem interior, mas o Mark Prophet chama de quê? A luz violeta, porque ele é esotérico. A chama violeta purifica o seu organismo, eliminando os venenos emocionais e físicos. Transmuta o karma, faz desaparecer as causas da doença, elimina até os angustiantes registros de vida passada. A chama violeta deixa-o contente consigo mesmo, mas não se esqueça, o poder da chama violeta permanecerá encerrado na sua consciência superior, enquanto não for você a invocá-lo por meio da ciência da palavra falada. Você está percebendo como uma coisa tem muito a ver com a outra? Parece que é saído do mesmo forno, não é? E é mesmo. E é mesmo. A diferença é que no cristianismo acrescenta-se a Bíblia. No esoterismo exclui-se a Bíblia. Essa é a única diferença. Aí você diz: pastor, o que é que eu tenho com isso? Eu lhe digo, no momento que você lê livros do tipo Ele veio para libertar os cativos, Maldições não quebradas, O extraordinário crescimento da fé, ou no momento que você frequenta reunião nessas igrejas do fogo, você estará praticando uma fé esotérica, protestante e supersticiosa, porque isso vai estar confundindo a sua mente e os ensinos da palavra de Deus que foram plantados nela. Queridos, não há um conhecimento de leis espirituais, há um conhecimento da pessoa de Deus, é diferente. O nosso relacionamento não é com a palavra, o nosso relacionamento é com Deus, e nós lemos a palavra para aprender sobre Deus, para nos relacionarmos em amor com Deus. Em terceiro, os movimentos de fé, tanto quanto o esoterismo, são triunfalistas. Parece-se muito com uma grande fé, mas se observarmos o porquê eles creem assim, logo nós perceberemos que não é uma fé bíblica, mas uma fé esoterizada. O cerne da teologia dos movimentos de fé é exatamente igual ao cerne da ciência cristã. As duas afirmam e pregam uma fé triunfalista quando afirmam que a enfermidade, que os problemas simplesmente inexistem para o cristão. A essência desses movimentos de fé é o quê? Olha, você tem que desenvolver uma fé tal que você vai vencer todos os seus problemas. Que você vai, se está sem dinheiro, você vai ter dinheiro. Por quê? Porque você vai decretar e os seus problemas vão se acabar. É isso que eles pregam. É uma fé triunfalista. Não, mas está acontecendo esse problema assim, assim. Mas isso vai acabar agora é o decreto que vai acabar. É uma fé triunfalista. Desconsidera o plano de Deus para a vida da pessoa. Desconsidera os processos de Deus e torna a direção da vida somente na mão, ou melhor dizendo, na boca das pessoas. De acordo com Kenneth Hagin, quando alguém se converte e entra na nova revelação, não pode mais ser afetado por enfermidade. Quando a Bíblia, diz ele, fala no sofrimento, não se refere a enfermidades. Não temos nenhum motivo para sofrermos com enfermidade e doenças, porque Jesus nos remiu delas. Isso está escrito no livro É Necessário que os Cristãos Sofram, na página 8
da Graça Editorial. Note que Reagan não coloca a cura como uma possibilidade maravilhosa da graça de Deus, mas como um fato consumado e como uma lei espiritual. Já aconteceu e pronto. E se você estiver enfermo, é falta de fé. Se você estiver enfermo, é porque você não tem fé para ser curado. E mais, se você é pobre, é porque você é quase descrente. É sério. É sério. Mas é por isso que as igrejas do fogo, nelas, ora-se decretando que a enfermidade vai embora. Eu decreto que essa enfermidade sai agora. Por quê? Porque eles creem que, segundo a palavra falada, isso gera uma realidade. Por quê? Porque a fé é uma fé que crê no poder cósmico da palavra, é uma fé que crê num ser interior que governa todas as coisas, ou que, se você souber manipular a sua força, manipula todas as coisas, e é uma fé triunfalista. Mas eles esquecem, por exemplo, que se a cura fosse uma lei espiritual, Paulo não teria dito a Timóteo que tomasse um pouco de vinho para amenizar a gastrite. Isso está escrito em 1 Timóteo 5,23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí quando se pergunta a Kenneth Reagan sobre esse tipo de versículo, aí ele diz o seguinte: eu não tenho culpa se Timóteo tinha pouca fé. O cara está com tudo, não está não? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Paulo deixou um discípulo doente, lá em Mileto. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Agora Paulo também tem pouca fé, porque não conseguiu curar o Trófimo, né? Aí agora está dizendo que Paulo tem pouca fé. Em Gálatas, capítulo 4, versículos 13 a 15, Paulo estava enfermo e tornara-se desprezível aos olhos de Kenneth Reagan. Por quê? Porque Paulo diz que tem um sério problema, e parece que esse problema é a visão. Ele diz assim: e não rejeitastes, e nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como a Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os próprios olhos e mos daríeis. O que é que Paulo está dizendo? Que tem uma enfermidade. Então quer dizer que Paulo agora também é um homem sem fé? Mas Kenneth Reagan continua com a sua pregação metafísica e o coloca acima mesmo de Paulo e dos apóstolos do Senhor. Ele se coloca. Ele diz assim: a última dor de cabeça que senti foi em agosto de 1933. Não me compreenda mal. Não sou contra os médicos. Dou graças a Deus por eles. A ciência médica ajudará pessoas tanto quanto puder. Se eu tivesse necessidade de ir a um médico nesses últimos 50 anos, teria ido, mas nunca foi necessário. Por outro lado, já mandei pessoas aos médicos, paguei contas e comprei remédios. Muitas vezes os médicos conseguem manter pessoas com vida até que possamos colocar dentro delas uma dose suficiente da palavra para receberem a cura divina total. O que é que ele está dizendo, então, em outras palavras? Que a enfermidade é falta de fé. É isso que o esoterismo prega. Porque o esoterismo tem uma fé triunfante. No seu site, quando perguntado sobre a medicina e cura pela mente, a ciência cristã afirma basicamente a mesma coisa que Kenneth Reagan, porque as suas doutrinas são irmãs. Diz assim, isso está no site da Ciência Cristã, csjournal.com.gv, aí diz assim, o tratamento através da ciência cristã e o tratamento médico partem de pontos de vista opostos. É interessante, porque está falando a mesma coisa, né? O Kenneth Reagan falou que não sou contra a medicina, é ponto de vista oposto, né? Como ele está dizendo. A ciência cristã baseia-se nas leis de Deus, e de toda causa e de todo efeito são espirituais. A medicina lida com a matéria, como se esta fosse tanto a causa como o remédio. Procurar curar através de sistemas opostos pode ser injusto para com o paciente e contraproducente em relação à cura. Ele está dizendo o seguinte: se você vai tomar remédio, então tome só remédio. Mas se você tem fé, então se cure pela mente. A gente encontra a mesma coisa na Seishonoye. A Seishonoye diz o seguinte: o homem é absolutamente perfeito e saudável, pois a doença não existe.
O Kenneth Hagin falou a mesma coisa. A doença é fruto da falta de fé. Não tem que estar doente. Está doente porque quer. O Masaharu Taniguchi está dizendo que doença não existe. Não tem como adoecer porque Deus não criou a doença. É interessante que todo mundo fala em nome de Deus, né? Chegando nesse conceito, diz o Masaharu Taniguchi, podemos dizer que conseguimos transcender a matéria, o aspecto aparente, e ter certeza de que o homem é isento de doença. O Kenneth Hagin acabou de dizer isso, não foi? A medicina é importante, porque neste mundo ainda existem muitas pessoas que manifestam doenças. Queridos, a teologia da confissão positiva, dos movimentos de fé, é uma teologia, eu estou já encerrando, eu disse que hoje ia ser mais assim, mas é porque é preciso, né, é preciso compreender isso, para que a gente possa prosseguir. Essa teologia de confissão positiva e movimentos de fé afirma que a riqueza é parte compulsória da conversão. Por essa razão é que os movimentos de fé, tudo parece recheado de fé, porque eles têm certeza de que os problemas são apenas uma tentação que logo passará. Então, parece muita fé, mas é uma fé na fé. Não é uma fé relacional, é uma fé na fé. Eles têm certeza de que a oração forte afastará o diabo. É uma fé na fé, é uma fé na oração. É bem verdade que Deus deseja prosperidade para o seu povo. Deus não quer que você passe realmente por situações, mas às vezes acontece. Ou não é? Mas a Bíblia diz no Salmo 35, versículo 27, assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Então Deus ama a prosperidade dos seus servos, mas isso não é uma lei compulsória. Tá certo? Existem processos, existem razões, existem situações típicas e atípicas na vida de um cristão que muitas vezes fazem com que as suas finanças estejam lá embaixo e outras vezes ele está bem. Mas quem disse que prosperidade é só finança? Prosperidade é um todo na vida de uma pessoa. Contudo, o erro dessa doutrina é tornar a prosperidade uma lei, um direito adquirido. Essa história de dizer que isso aqui é direito, você tem o direito. A Rebecca Brown é que trabalha muito essa questão. Não faça isso, porque senão você dá um direito legal a Satanás. Né? Deus nos deu o direito legal de sermos prósperos. Quer dizer, eles trabalham muito essa questão. E não é por aí, irmãos. Não é por aí. Nós não estamos lidando com um conjunto de leis espirituais, no sentido de que nós podemos manipulá-las. Nós estamos lidando com um Deus amoroso que nos dá não aquilo que pedimos, mas aquilo que necessitamos. Amém? O Reagan afirma o seguinte: muitos confundem humildade com pobreza. Um pregador certa vez me disse que fulano possuía humildade porque andava num carro muito velho. Repliquei: isso não é ser humilde, é ser ignorante. Não era a intenção de Deus que vivêssemos em pobreza. Ele disse que era para reinarmos em vida como reis. Quem jamais imaginaria um rei vivendo em estrita pobreza? A ideia de pobreza simplesmente não combina com reis. Eu queria que ele passeasse lá pela África, para ver que tem rei pobre. Não é verdade? Queridos, é impossível termos esse tipo de conceito como um conceito cristão. O Kenneth Hagin certa vez afirmou o seguinte, quando disseram para ele: não, rapaz, mas Jesus era pobre. Ele disse: não, Jesus não era pobre não, Jesus era rico. Ele disse: não, rapaz, Jesus era pobre. Inclusive, Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado numa jumenta, emprestada. Aí ele disse assim: mas você sabe que jumento era o Mercedes-Benz daquela época? É porque ele nunca viu César montado no cavalo branco, né? Cavalo branco e carruagem, sim, era o Mercedes-Benz daquela época. Jumentinho era sinal de humildade. E por isso é que o rei, estava escrito, que os reis judeus tinham que ser agraciados entrando montado no jumentinho. Por quê? Era um sinal de humildade. Então preste atenção, é um disparate. Agora veja que o mesmo ensino na versão metafísica esotérica, de acordo com Mark Prophet, da Igreja Universal Triunfante, ele diz exatamente a mesma coisa.
Na Bíblia, o apóstolo João diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Prosperidade é abundância. O Senhor Cristo disse, quando ensinava na Judéia: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes temos o hábito de interpretar erroneamente as intenções dos mestres, mesmo sem querer, provocando uma ruptura ou mesmo negando a intenção da divindade. O que é que ele está dizendo? Que todo mundo tem que ser rico. Então, queridos, nós não podemos juntar o nosso coração com esse tipo de fé. Por que é que nós, e eu juro, prometo, que agora eu termino. Por que podemos dizer que essa é uma fé esotérica? Primeiro, porque interpreta a Bíblia com os olhos da cultura popular e dos seus ensinos supersticiosos. Segundo, porque mistura a fé cristã com fragmento de outras religiões. Eu estou só fazendo uma repescagem com aquilo que eu disse no início, o que é superstição. Lembra? Então, eu estou agora fazendo a associação final de que essa fé, dos movimentos de fé, é uma fé supersticiosa, pelas mesmas razões. Mistura a fé cristã com fragmento de outras religiões. Terceiro, porque confunde pensamento positivo com fé e faz disso a base dos seus resultados. E quarta, porque esta fé não é depositada no caráter de Deus, mas nas coisas, na palavra falada, no poder da arruda, do sal grosso, da vara de Arão que floresceu, do manto do Pai das Luzes e de todas essas coisas que são elementos místicos e supersticiosos. Queridos, o que o fogo de Deus produz na Bíblia é diferente do fogo que é produzido nessas igrejas. Porque na Bíblia, o que o fogo de Deus produz é caráter transformado. O que o fogo de Deus produz é amor, é paz, é paciência, é bondade, é tolerância, é domínio próprio. O que o fogo de Deus produz é santidade, é quebrantamento, é contrição, é humildade, em lugar do triunfalismo que leva a crer que todos os seus planos vão ser abençoados, porque você assim está decretando. O que o fogo de Deus na Bíblia produz é zelo e fervor. A pessoa se torna extremamente zelosa pelo outro e por Deus, extremamente fervorosa de amor a Deus. O que o fogo de Deus produz é testemunho evangelístico. Por isso é que Deus nos capacita com poder para amarmos as pessoas e para testemunharmos a nossa fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que nós possamos, queridos, manter o nosso coração bem longe desses ensinamentos. Diga, Eli. Essa é uma fé triunfante. É uma fé que coloca a vida nas mãos de Deus. Essa é uma fé triunfante. Amém?